Olá, como vocês estão? Pois eu vou bem. Está começando mais um episódio desse podcast Você Lírico e Eu Poético. Estamos começando uma nova temporada. Estamos na 4ª temporada. Tivemos anteriormente 3 temporadas. Cada temporada a gente gravou 10 episódios. Cada temporada criamos algo diferente. Já teve temporada que a gente declamou poemas. Já teve temporada, na última temporada, por exemplo, conversamos com escritores, também conversamos com poetas e com pessoas que trabalham com literatura. Nessa temporada, queremos fazer outras coisas, além de conversar com escritores. Pode ser que a gente, em algum episódio nessa temporada, converse com algum escritor? Pode ser que sim. Mas nessa temporada, cada episódio a gente vai trazer algumas curiosidades em relação a escritores, ok? Antes de começarmos, eu quero dar um aviso para quem já acompanhava esse podcast anteriormente. Agora, esse podcast é exclusivamente aqui no YouTube. Antes, nós postávamos os episódios também no Spotify e em outras plataformas de podcast, mas agora, a partir dessa temporada, a gente está exclusivamente só no YouTube. Não existe esse podcast mais nas outras plataformas de streaming de podcast, ok? Dito isso, eu convido a vocês a se inscrever nesse podcast, nesse canal, nesse YouTube, canal do YouTube. Dá o like, comenta, compartilha, como é que eu digo? Mete o dedo aí no sininho para ativar as notificações, ok? Então, vamos, eu faz tempo que eu não gravo esse podcast, eu já esqueço o que é que eu faço depois agora. Sim, puxa a vinheta. Você lírico e eu poético. Nesse episódio, queremos trazer uma curiosidade. Você já deve ter visto aí no título, que no caso, a gente vai trazer o top 5 escritores que morreram pobres. Grandes escritores que morreram pobres. Então, a gente vai trazer um top 5 de grandes escritores que morreram na miséria, né? Primeiro que eu venho falar Edgar Allan Poe, sei lá como é que se lê o nome dele, mas Allan Poe, Edgar Allan Poe. Ele que é celebrado entre leitores críticos hoje, né? Hoje em dia ele é celebrado e mesmo a sua época o autor circulava bem, sendo tanto autor como editor. Entretanto, com a vida envolta por problemas pessoais, muitos desses problemas com a bebida, quando de sua morte estava completamente pobre. Ou seja, o fato dele ter morrido pobre é por causa que ele tinha grandes problemas com bebida, né? Esse é Edgar Allan Poe. Número 2, outro escritor
que morreu pobre é Lima Barreto. Lima Barreto ele é um escritor brasileiro. Nos últimos anos, Lima Barreto vem sendo resgatado por críticos literários. Então, diante a atualidade de sua obra, também Lima Barreto também tinha problemas com bebidas. Ele também tinha problemas com internações em sanatórios e dívidas familiares. Ele morreu pobre e sem o reconhecimento devido, que Lima Barreto, em comparação a Edgar Allan Poe, ele não teve reconhecimento por suas obras, que acontece com muitos brasileiros, né, ainda hoje, que são escritores e que não são reconhecidos em vida e que basicamente a maioria não vivem de suas obras, e a maioria independente e pobre, né? Então, Lima Barreto tem problemas com bebidas, internações em sanatórios e não teve reconhecimento em vida. Número 3, Oscar Wilde. O escritor, diferente de muitos, conseguiu ser reconhecido em vida e também faturar algum cascalho com suas palavras. Contudo, ao final da vida, deu-se justamente pelo seu estilo, gastando tudo. No caso, Oscar Wilde, ele foi reconhecido em vida, ganhou dinheiro com suas obras e seu estilo de vida gastador acabou que morrendo pobre. Você vê que o contexto de cada escritor que eu venho trazendo aqui, cada um teve um contexto diferente para que tivesse morrido pobre, né? Um morreu pobre porque não foi reconhecido, outro porque bebeu demais, foi reconhecido, bebeu demais, e outro também foi reconhecido e gastou tudo que tinha. Então você vê que nem sempre é o mesmo motivo, a mesma regra para que um escritor morra pobre. Número 4, temos uma escritora, Carolina Maria de Jesus. A autora que agora tem sido cada vez mais discutida nas faculdades do país, embora sua obra Quarto de Despejo tenha vendido 80 mil exemplares e tenha sido traduzida para 17 idiomas, ela que nascera pobre, morreu pobre e isolada em 1977. Antes de eu falar o último escritor, eu quero lembrar de você conferir se você está inscrito nesse podcast no YouTube. Lembrando que nós não estamos mais no Spotify, nem no Google Podcast, e nem estamos em outro agregador de podcast. Agora estamos exclusivamente no YouTube. Então, lembre de se inscrever, de curtir, compartilhar, comentar e clicar aí no sininho para ter notificação. Dito isso, vamos para o quinto e último grande escritor que morreu pobre. Eu estou falando de Roberto Bolanho, ele que é um dos falecidos mais recentes dessa lista. Ele morreu em julho de 2003, esperando por um transplante. No caso, ele morreu na pobreza, desejando que seu livro de 1999 e hoje grande sucesso, ele não pôde sustentar a esposa e os filhos. Quando eu leio uma coisa assim, eu fico triste, porque ele não conseguiu sustentar a família com a sua obra. Aí depois que o cara morre, aí o
o livro tem sucesso. Se eu não conseguir ter sucesso com as minhas obras em vida, eu não quero que minha obra seja conhecida depois que eu morrer, porque depois que eu morrer, eu não vou precisar sustentar ninguém, tá entendendo? Então, eu trouxe esse tema para ser um fato curioso sobre escritores para a audiência desse podcast, e eu tô ficando bravo por essa curiosidade. Será que eu vou entrar nessa estatística de escritores que morrem pobres? Eu acho que eu não vou entrar na estatística de grandes escritores. Não vou chegar nessa estatística. Mas talvez eu chegue na estatística de escritores que morreram pobres. Meu Deus. Então, esse foi o top 5 de grandes escritores que morreram pobre. E lembrando que esse podcast é toda quarta, e sempre toda quarta vamos postar um episódio inédito. Pode ser um top 5 como a gente fez hoje. Pode ser que eu só venha aqui e leia um poema. E pode ser que eu entreviste algum escritor, algum poeta. Então vai ser vai ser nesse esquema. A lua que vai conduzir esse podcast. Ou seja, quando der vontade de eu trazer um top 5 de alguma curiosidade como hoje, eu posso trazer, como eu posso simplesmente declamar algum texto poético, ou posso conversar com um escritor. Então, só para finalizar, eu agradeço quem ouviu até aqui, agradeço também quem se inscreveu, quem curtiu e compartilhou. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima quarta-feira. Valeu!